Bom estar aqui com vocês. Eu sou o Márcio Tebelian, curador aqui do Parque de Ideias. Esse é o Ilustre Leitor, que é uma série que a gente vem fazendo já há algum tempo, em que a gente convida artistas para escolherem 10 livros que não podem faltar no acervo da biblioteca. As conversas são gravadas, depois vocês podem conferir as conversas no YouTube, e os livros estão disponíveis para serem retirados. Cada livro desses que está aqui tem um selo dizendo, apontando quem indicou para o acervo da biblioteca. E foram várias pessoas que passaram por aqui: Gilberto Gil, Martinho da Vila, Conceição Evaristo, Flávio Oliveira, Tereza Cristina, muita gente boa, então vale a pena vocês conferirem esse acervo. E hoje a gente tem uma honra e uma alegria muito grande de receber um ator, dramaturgo, diretor, professor de artes dramáticas, uma pessoa que está fazendo um espetáculo que eleva o teatro no seu papel mais transformador, porque ele mostra um Brasil cru e aponta também caminhos para a transformação. O espetáculo está rodando o mundo, atraindo gente. A gente teve acessos, assim, foi disputadíssimo o convite. Não à toa também, ontem ele recebeu o prêmio APTR de melhor ator protagonista de teatro. Caetano Nascimento, por favor, que honra ter você aqui hoje. Aê, bem-vindo! Que bom te receber aqui. Bem-vindo ao Parque de Ideias, senta lá. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Então, Cleiton, a brincadeira aqui é a gente falar dos 10 livros que você indicou e começar falando um pouquinho da sua experiência como leitor, como é que era a sua casa, como é que você começou a se interessar pela literatura, quais foram os caminhos que te levaram a gostar de ler e começar a escrever seus próprios textos também. Eu em casa sempre teve livro, sempre teve gibi, sempre teve revista. Então eu tive estímulo dos meus pais. Eu vejo isso aqui, me lembra em casa também, bastante, assim, pilha de livro. Eu sempre tive estímulo dos meus pais para ler, fazer coleção de livro. Meu pai e minha mãe sempre me convidavam para fazer alguma coleção da banca. Vamos, a coleção dos clássicos do Brasil. Minha mãe falava, vamos fazer? E sou filho de uma mãe que era uma mulher manicure, meu pai era um cara que foi encanador. Então são pessoas que investiram na educação. E eu também tive bons professores que me estimulavam todos de escola pública, mas me estimulavam a escrever. Entendi. Então eu tenho conexão com a palavra por isso, por pais e professores. Legal. Você nasceu no Piauí e veio para São Paulo novinho? Não, eu sou nascido em São Paulo, vindo do Piauí. Ah, tá. Então tá, sua família é do Piauí, mas você já nasceu em São Paulo. Exatamente. E você, um dos livros que você escolheu foi Dom Casmurro, de Machado de Assis, e eu vi que você estudou na escola Machado de Assis. Exato. Eu estudei na escola Machado de Assis, eu não sabia quem era, mas eu acho um nome muito forte, bom, Machado de Assis. E aí conheci Dom Casmurro na época de fazer a universidade, na época da escola. Me apaixonei pela escrita dessa pessoa chamada Machado de Assis. A gente tem um gênio no Brasil, esse cara é um gênio. E a gente descobriu há menos de 10 anos que ele é um cara preto, né? E é muito recente da gente descobrir que Machado é preto com a genialidade que ele escreve. Então, o meu autor favorito, foi a obra que eu mais li na vida. Eu devo ter lido Dom Casmurro umas 9 vezes. Eu vi que você deu uma declaração de que você conhece esse livro profundamente e que ele te ajudou na estrutura dramatúrgica de Macacos também, né? Você usou ele como uma espécie de referência. Porque é um nó. Escrever boas histórias tem que saber dar bons nós. É tão bom o que ele faz aqui com o nó da Capitu e do Bentinho, que até hoje a gente fica pensando se essa Capitu traiu ou não, quando nem é esse o foco da história, a história é outra. Mas também tem uma dica muito legal que ele deixa, que Casmurro, ele conta na primeira página, Casmurro é uma pessoa amarga, é uma pessoa fechada para o mundo. E ele conta na primeira página, eu sou o Casmurro, eu sou Dom Casmurro, vou te contar uma história. Então eu estou conhecendo uma história pelo olhar de um homem Casmurro. Então, a gente tem que tomar cuidado se a gente julga Capitu ou não. Porque quem está te contando a história? O Dom Casmurro. Então, você tem que saber se você quer ouvir a versão dele ou não. Enfim, e é isso. Ele dá bons nós. Ele dá bons nós contando história. O Machado. E aí eu pego emprestado. Você tem que... Quando ele lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no começo o protagonista está dizendo, eu tô morto, tá? Vou te contar uma história. O mundo ficou assim. Pode fazer isso na literatura?
E na arte tudo pode. E ele fez genial. Ele criou um protagonista morto que vai te contar uma história. Simples e muito bom. Então eu fiquei tentando arranjar isso. Como eu posso tirar uma essência de Machado em Macacos? E eu me aproximo do jeito que eu consegui fazer, que é um círculo. A dramaturgia de Macacos é um círculo. Ela começa como ela acaba. A primeira cena é exatamente a última cena. E para a gente fazer toda essa viagem, vamos caminhar o Brasil de 1500, as grandes divas pretas, as mães do Brasil, e olha, voltamos aqui. Vamos refletir sobre o que a gente pode ser ou não, senão essa história vai ficar rodando em círculos para sempre. Foi o que eu peguei emprestado do Machado. Estrutura dramatúrgica. E você, o ponto de partida de Macacos, na verdade, é um episódio infeliz, né? Você sofreu um ataque racista na Avenida Paulista e isso foi o que te levou... A faísca, né? Que te levou a escrever Macacos. Você pode contar um pouco como isso aconteceu e como você foi trabalhando isso, jogando isso na dramaturgia? Duas coisas me chamam para fazer Macacos, né? Que é o jogador aranha sendo xingado num estádio de futebol pelo público. 100 mil pessoas estavam no estádio aquela noite. Eu pensei, o que legitima pessoas que estão sendo filmadas a xingar um outro alguém? Existem forças históricas nisso. Elas estão sendo televisionadas. Por que elas ainda fazem isso? De onde vem a força? Aí me provoca. Forças históricas. Forças históricas disseram que elas podiam entrar lá e fazer aquilo. De onde que são essas forças? Vou estudar. Aí não é à toa que o título da peça é o xingamento que estava no estádio. E é engraçado porque aquelas cenas são muito fortes, né? Fica aquele close fechado naquela menina loura. Lembra desse close, e ela com muita mundo... raiva, muito ódio. Foi exatamente isso. E aquilo chocou todo mundo. Por outro lado, a gente, o Vini Júnior é xingado de macaco mono na Espanha. Jogo sim, jogo não. Virou uma coisa corriqueira. Então é louco porque o espanto gerou uma reação, mas ele, ao mesmo tempo, ele frutificou. Ele continua acontecendo e mais vezes, né? Mas tem uma coisa que eu acho que... Eu também descubro isso com Macacos. Depois que eu estudei, que eu falo aquilo, parece que eu sei de tudo, né? Falando aquele texto. Mentira, gente, eu decorei. É teatro. Eu escrevi e decorei. A gente aprende a história. E uma vez que você aprende a história, é de se envergonhar saber da existência de xingamentos, de costumes, Então, é hora da gente se rever. Então, que essa peça e que o Vini Júnior e que o povo preto, o povo branco, fale sobre a história. Isso não pode acontecer. Costumes mudam. O formato das letras mudam ao longo dos séculos. O A era diferente há 150 anos. Então, costumes mudam. Então, que a presença do Vini Júnior se mostrando um dos melhores do mundo enquanto ele é super hostilizado. Uma peça como essa que ninguém bota fé num monólogo de um cara de bermudinha, um batom, questionando a história do país. Ninguém bota fé nisso. Então, mas que trabalhos como esses, figuras como essas, se levantem e mostrem que tem costume que está velho. Sim. E o episódio, teve o episódio do Goleiro Aranha e teve o episódio da Paulista também. Tem uma coisa que eu estou entrando num momento que é assim, e vou falar abertamente aqui entre nós, assim, é uma história que eu já não gosto mais de contar, sabe? Não gosto de reviver. Mas eu vou aproveitar o espaço para falar isso, porque eu nunca consigo falar abertamente sobre isso. Porque há um fetiche sobre as dores dos negros do Brasil e do mundo. Então, conte quando você sofreu. Estou dizendo do geral, tá? E aí, diante desse momento tão feliz, tão frutífero de uma peça, de prêmios, de viagens, eu vou preferir falar sobre isso, sabe? Boa. Eu preferi deixar o gostoso da vida. Conta como foi na Holanda. Foi a primeira vez que você fez fora do Brasil? Foi. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E cheguei numa alta Europa, Holanda, para fazer uma peça que eu inventei no quartinho universitário. Gente, foi maravilhoso. Mas tem uma coisa que eu percebi. Colonizar... é um plano que dá certo, viu? Porque quando você coloniza, você tira tanto dinheiro de alguma outra terra que você pode até investir na educação. Eles são super educados, assim, profundamente. Não sei se a gente sabe. Vocês sabem que a Holanda colonizou o Brasil também? Colonizou o nosso Nordeste. E na Holanda não tem montanha, então eles foram colonizar Olinda. E Olinda é super cheio de montanha. Qual foi a melhor ideia da Holanda? Queima Olinda para a gente desfazer essas montanhas. E eu fui estudar e falei, nossa, eu estou indo para esse país, vamos conversar. E eu falei,
eu tô brincando de fazer a peça bilíngue lá fora. Meia hora eu faço em português, para ouvirem nosso idioma, e meia hora a peça lá dura 1h10, 1h15, outra coisa, minha gente. E a outra metade eu faço em inglês. Vamos fazendo como dá, vamos aprender. Tô aprendendo, eu quero fazer da turnê um espaço para aprendizado também. E eu falei... A Holanda teve alguma coisa a ver com a colonização do Brasil? E a galera holandesa, sim... Nós colonizamos a Bahia, Olinda, Sergipe, e eu, caraca, eles sabem disso tudo. Por outro lado, comunidade brasileira maravilhosa, muito brasileiro foi, a gente lotou os nossos 3 dias, deu muito certo, saímos com 5 estrelas do principal jornal holandês. A sensação, estava falando agora com a Monique, que trabalha comigo, cara, a sensação de você andar num lugar e se sentir seguro, é impagável. Todo ser humano precisa saber que sensação é essa. Andar 2 da manhã e falar, tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, só tá andando. Eu via mulheres sentadas em praças super escuras, assim, pra gente. A gente é cenário de tensão. Mulheres tranquilíssimas, no celular, assim, nem olhando pra nada. Pô, isso é saúde. Então, tanto pra gente conquistar pra gente, quanto pra gente ter oportunidade de lá ver. Muito legal. Eu amei ter vivido a Holanda. Desliga essa chavinha da segurança, do alerta o tempo todo, né? Um descanso, Poxa, né? se eu parar numa fila e ninguém puxar a bolsa, porque eu fiquei perto da fila, eu já tô muito saudável. Se eu andar numa calçada e ninguém sair da calçada, porque acha que eu já estou muito saudável. E eu fui viver isso. Isso gera saúde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a cada lugar que você vai, você procura um fato histórico que ligue a temática de macacos àquele lugar. Você fez isso com a Holanda. Você já fez isso com o Rio Grande do Sul, por exemplo? Você já apresentou lá? Porque já, lá que surgiu o xingamento. Já. Lá, a história que eu conto é que o Brasil foi muito colonizado. Muitos países tentaram colonizar o Brasil. E, por alguma razão geográfica, o Tratado de Tordesilhas foi aquela linha reta no Brasil, né? E quando você faz um tratado histórico com linhas, você vai desrespeitar um monte de coisa. Vai desrespeitar limites de estados, culturas, você vai desrespeitar. E, como era uma linha, o sul do Brasil não se entendeu muito bem onde aquela linha defendia, porque o Brasil termina num bico ainda. Então, ninguém entendeu muito bem de que lado que fica. Quando as outras nações perceberam que o sul do Brasil não estava tão defendido pela linha do Tratado de Tordesilhas, foram todos ao sul colonizar. Então, não é à toa, eu brinco disso com eles. Aí eu falei, bom, muitos tentaram colonizar vocês, essa parte do Brasil, nós, mas a parte do Brasil, o sul. E como não estava no Tratado de Tordesilhas, chamavam aquele lugar de colônia italiana, de colônia holandesa, de colônia alemã, de colônia... Aí é por isso que desde a colonização dessa terra não se veem como brasileiros, não é mesmo? Aí eles já começam a rir, porque sabemos que o Sul tem movimento separatista. Então eu sempre vou descobrindo uma coisa ou outra para falar naquele lugar, assim. Uma história colonial, ela deixa muitas tramas. Sempre vai ser possível. Isso que eu tô achando assustador. Eu fui para Holanda e eu consegui conectar a história do Brasil com a Holanda. Colonização. Nós vamos aos Estados Unidos, que também foi colônia. Vou fazer um elo com eles. Meu maior desafio agora é Rússia. Não sei o que eu vou falar na Rússia. Não tenho ideia do que eu vou dizer na Rússia, mas vem aí. Você tem já uma turnê fora marcada grande? Assim, Estados Unidos, Rússia, para onde mais você vai? Estados Unidos, Rússia, México, Uruguai, Portugal, Singapura, na Ásia. Uau. E a gente está começando a fechar uma turnê pela África. Fazer Isso vai ser muito especial. Muito lindo. Demais. Muito lindo. Eu te propor a gente continuar agora. Não sei se a gente estava falando do Sul, se a gente pega o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Maravilhoso. Jefferson Tenório, vocês sabem que esse livro entrou no plano de ensino e depois foi censurado, caiu do plano de ensino e assim, gente, é uma belíssima história de um pai e filho falando sobre racismo, educação. Não entendi muito bem de onde veio a ideia de tirar ele das salas de aula. Jefferson Tenório, um cara maravilhoso, o Avesso da Pele está com 1.400% a mais de venda depois da censura, então... E é uma história linda, de afeto, racialidades, família, educação, negritude protagonizando histórias, com beleza, com doçura. É um excelente livro, O Avesso da Pele.
Foi proibido no Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram os 3 estados que tiraram. Por outro lado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul adotou para o vestibular 2025 como livro obrigatório. E eu não tinha lido até você sugerir para a nossa conversa. E foi bem paralelo às enchentes, quando começaram as enchentes. E também ele tem uma coisa da geografia de Porto Alegre, das cidades ali. Então eu ia lendo e pensando, será que isso aqui existe? Vai existir ainda? Tinha um pouco isso. E tentando entender o que esse livro causou potencialmente para justificar ele ser excluído. Assim, eu procurei isso no livro, não encontrei, mas eu encontrei uma coisa que eu marquei aqui, que eu queria ler para você, que eu acho que fala um pouco da vida de professor. Eu queria que você talvez comentasse. Porque ele fala assim: ver gerações e gerações de crianças e adolescentes passarem por você, virarem adultos e esquecerem da escola, te tornou, em última análise, um ser invisível, você pensava. Um ser esquecido entre o quadro e o giz. Na sala de aula, você desaparece para as pessoas. Todos acham que se você está ali, tendo de aturar os desaforos de crianças e adolescentes, é porque você não deu certo na vida. Dar aulas foi o que sobrou para os perdedores. Eu achei isso pancada. Tem vários momentos pancadas, mas não tem nada que eu ache impróprio. Eu acho reflexões maravilhosas, assim. E aqui, nesse mesmo trecho, ele fala que, na verdade, ele conseguiu conquistar o apoio, o respeito da turma, não expulsando, não brigando com um aluno que estava com baseado em sala de aula. Então, tem muitos assuntos que eu acho super pertinentes, bem escritos pra caramba. O livro ganhou o Jabuti, né, em 2021. Não entendi até agora essa proibição e gostei desse... que só deu visibilidade ao livro, né? Mas eu tenho uma sugestão do porquê dessa censura ao livro. É uma pessoa preta intelectual. O país não preparou essa imagem, essa figura. E isso incomoda. O intelecto de uma pessoa preta incomoda. Porque um dos traços da colonização é a reificação. Reificação é tornar coisa. É a reificação de corpos negros. Então não é um ser humano, é uma coisa. Isso é a história, não é o que o Clayton acha. É a história fez isso. Então, passam-se 524 anos, surge um intelecto preto, isso perturba a história. E é por isso que não sei se é por isso, mas talvez seja uma das razões para que seja um livro que incomode. Ainda está falando sobre educação, num país que é marcado... existe um estudo que fala sobre a arquitetura das escolas, que tem os mesmos signos do que das prisões. O barulho das portas de ferro, as chaves que fazem clec-clec, o sinal que vai te contar que você vai ficar 15 minutos lá fora. É quase o mesmo roteiro. Então, tem uma questão com a arquitetura da escola, com o que se acha de professores, com a quantidade da porcentagem do PIB brasileiro que é levado para a educação. Gente, nem 2% do PIB é reservado para a educação. De um país que é bem economicamente. Isso dá o tom. Por que será que o Jefferson Tenório incomodou com essa peça, com essa obra? Queria até voltar a Macacos, porque Macacos também entrou como livro didático em São Paulo, né? Isso é muito bacana também. Você chegou a fazer algum tipo de apresentação em escola? Já teve esse contato com alunos, já ou só no teatro ainda? Muitos alunos vão ver a peça. Eu amo, porque eles vão tudo de uniforme, morrem de medo da hora da 7ª F, morrem de medo, não falam nada, desaparecem. Muitas professoras vão. Não consegui ainda ir à escola, mas devido à proporção que a peça ganhou, eu tenho sonhos, e eu amo sonhar e sonhemos, que eu gostaria de rodar pelo menos 3 escolas públicas de cada estado brasileiro. Mas não existe esse edital, não existe esse... Não sei o que eu vou fazer, não existe. Então eu estou descobrindo como que farei. Olha, mas é meu as sonho. 3 primeiras que você quiser fazer no Rio, o Parque de Ideias já te convida para o ano que vem. Se você quiser estar convidado, as escolas aqui do entorno, a gente traz para cá. Eu vou, quiser. Ótimo. Já tá todo mundo de testemunha, tá? Gostei. Então tá combinado, já estamos combinados. Na próxima Sim. temporada a gente retoma em setembro, a gente aqui, o último mês de temporada é agora. E aí a gente tem as escolas aqui do entorno, a Secretaria de Cultura tem um contato direto com a Secretaria de Educação. A gente costuma trazer, até oferecer transporte para trazer os professores, então a gente pode fazer
especificamente para as turmas. Cara, incrível. Vamos Isso fazer uma eu vou- turnê escolas, macacos, turnê escolas. Eu vou amar. Eu não consigo oferecer a turnê, mas aqui no nosso, Já no nosso começamos por cantinho aqui, a gente já pode começamos por começar. aqui. A gente pode começar. Vai ser uma honra muito grande. Teu trabalho... Você pretende filmar a peça em algum momento? Ter algum trabalho documental em cima dela? Isso está acontecendo agora. Eu viajo para os países e eu levo sempre a Terezinha, né? Não vou contar da história da Terezinha e deixar ela legal. chateada na vida. A Terezinha tá indo para Tá toda a indo turnê. ver o mundo Legal, comigo. E eu que vou dizer uma máximo. parada: o público e a imprensa ama mais a Terezinha do que a peça. Acaba a peça, todo mundo vai para cima da Terezinha. Eu amo, porque a Terezinha faz o que ela precisa fazer, a luta dela. E aí também eu tô levando uma equipe para filmar. Porque eu desconfio que não tivemos no Brasil um monólogo preto viajando o mundo, na teatralogia brasileira. Não sei se eu vi esse. Até porque, se a gente for... Gente, estamos num papo aberto, tá? Vou abrir 1000 abas, vou esquecer de fechar umas, vou abrir outras, e assim segue a vida. Se a gente estudar a história da teatralogia brasileira, nos anos 50, 60, 70, quem tentou fazer monólogo foi muito rechaçado. Não foi bancado. As mulheres, nossa, elas eram chamadas de tudo, elas abandonavam a carreira. Os homens eram hostilizados. Eu tenho muitos nomes brasileiros que tentaram fazer monólogos e desistiram, se mataram, uma coisa muito louca. Chegamos em 2020 e tantos, com uma peça como Macacos, viajando, conhecendo o país, indo para outros continentes. Eu falei, cara, eu não sei se isso já aconteceu. Eu tenho que filmar isso aqui. Então a gente está filmando um doc todo de como está sendo a turnê, de como estão sendo as noites nos países, o que muda de um para outro. A gente trabalhando, a gente brigando, a gente briga também lá no grupo produção, todo mundo. É uma confusão aquilo tudo. Mas é vida, é pulsão de vida. Eu descubro muita coisa indo lá e vivendo e fazendo. Então, estamos filmando. E também tem o papo de Macacos virar filme roteirizado. Legal. Isso vai ser para os próximos anos aí. É uma estrada longa, né? Macacos, acho que é pro Achei, resto certeza. da sua vida, né? Eu acho que tem que ser feito. Vai ter um dia que eu vou dizer, não tem mais o mesmo físico, gente. Como será esse Macacos? Não sei. Mas lá a gente vê o que faz. Depois resolve. Quer sugerir algum pra gente continuar? Tá a Conceição aqui. Dona Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Vocês já leram, conhecem Conceição Evaristo? Um grande nome. Uma das nossas maiores, assim. Olhos d'Água, livro de... Eu sempre penso que esse livro corresponde ao título. É bom você ver livro que corresponde ao seu título. Você lê essa peça motivado, dentro, com os olhos d'água. É uma história muito bonita e... Que bom que nós temos Conceição e poderia estar a coleção dela inteira aqui, ó, porque é um dos nossos maiores nomes. E tem um conto que me chama... Olhos d'Água, o conto... Conceição veio aqui, a gente falou um pouco desse livro também. E ela fala que Olhos d'Água, o conto ela era uma história oral. Ela contava antes de escrever e transformar em conto. Mas a que mais me pegou é a da Maria. É o conto da doméstica que sai do trabalho com compras para os filhos e no transporte público acontece uma tragédia e aquilo acaba, você não consegue... Me paralisa, assim. Então é um livro de contos que você termina com Olhos d'Água, literalmente... Essa filha de Oxum, Dona Conceição Evaristo. E uma coisa que eu gosto muito é como botar personagens populares negros como protagonistas, sabe? A história da Maria. E qual é o nome dela? É Maria. Eu tenho pensado muito isso nas próximas histórias que eu estou escrevendo. Eu acabei de criar uma história que o meu protagonista se chamava Wesley. E eu acho que é isso mesmo. Tem milhões de Wesley nesse país, tem milhares de Maria, sabe? A gente está meio cansado das Marcelos, das Julianas, das Luísas. E é uma coisa que ela faz com genialidade. Conta a história do povo. Essa história que você está falando do Wesley é peça também que você está escrevendo? Não, é o especial de Negritudes da Rede Globo esse ano. A história é minha. E eu escrevi, vai ao ar dia 20 de novembro e vai se chamar O Caso Wesley. Inventei uma história, descobri uma informação verdadeira no Brasil de reconhecimento fotográfico. Está em voga esse assunto, né? Muita gente inocente vai presa por reconhecimento fotográfico. E aí eu descobri que existe uma coisa chamada catálogo de suspeito no Brasil. Que você vai numa delegacia, roubaram meu celular, aí alguém te mostra um catálogo e diz, vê se o rosto dele está aqui. E ninguém sabe como aquelas fotos vão parar lá, e são fotos retiradas de rede social, quem está vendo nossas redes sociais, por que estão grudando minha foto aí. E aí você é reconhecido e automaticamente você já está condenado. 8 em 10 estão lá injustamente. 80% das pessoas que são reconhecidas em catálogo de suspeito estão lá injustamente. Aí eu falei, não, vamos fazer uma pesquisa dessas vidas no Brasil. E descobri uma história e fiz um roteiro sobre ela, sobre o caso Wesley.
E em novembro a gente vê. Que bom que você está ocupando esses espaços, porque a própria, voltando agora a Terezinha, foi muito legal, foi assistir o Linha Direta, que vocês conseguiram, a partir da presença dela, da Fernanda Montenegro, te assistir, né? Ela manda um áudio para o Bial, pedindo para o Bial dar uma olhada no caso e ter uma linha direta, né? E o João Pedro também está na plateia, o advogado, e é bonita essa história, eu queria que você contasse, porque é uma transformação do teatro, não só para além do que a gente vive na plateia com o teu texto, mas é uma transformação real no sistema judiciário brasileiro, né? Isso eu nunca imaginei. Eu jamais imaginei que eu escreveria uma peça e reabriríamos um caso. Isso é de um lugar do não me imaginei mesmo. E aí eu li sobre a Terezinha no jornal, falei, vou interpretar essa mãe, porque ela é... Os Eduardos morrem no Brasil desde 1500, minha gente. Então eu olhei e falei, não, vou fazer essa mãe. E um dia ela vai ao teatro, eu faço essa cena na peça. Ela vai ao teatro um dia e ela quer conversar com o ator, o que faz teatro, quero falar com ele. E é o que estamos vivendo até hoje. Um advogado sobe, cruza o palco, encontra ela na coxia, pega o caso... Deus abençoe a juventude, sério, gente. Deus abençoe a juventude. Porque hoje em dia, se você falasse, você sentaria hoje e escreveria Macacos? Eu te diria, não. Ainda bem que eu fiz aquilo cedo, porque eu não tinha medo das coisas, não sabia o que aconteceria, era destemido. A mesma coisa do João. É um advogado jovem que está destemido no caso e quer ajudar, e está reabrindo o caso, e está de mão dada comigo, com a Terezinha. É muito especial, gente. É o teatro dizendo a que veio. O teatro funda a democracia, né? Então a gente esquece deste poder político-social. O teatro funda a democracia. E eu acho que o que está acontecendo com a Terezinha é o teatro mostrando a força que tem. E também uma coisa que é muito brasileira: não mexa com as mães. O Brasil é um país muito maternal. Então eu levo para o palco uma história de uma mãe, o povo acolhe a história, gente. E uma coisa muito interessante foi que ontem no APTR estava o prefeito sentado e eu tive a felicidade de ganhar o prêmio e poder fazer uma fala no lugar onde o prefeito estivesse, dizendo da força do teatro e da importância desse caso ter sido reaberto. Se a gente não esquecer, gente, enquanto público mesmo, eu sinto que a Terezinha pode ser uma das primeiras mães a vencer o Estado e começar a fazer uma reflexão pública de que não se pode mais morrer crianças nesse país. Não dá. Mas isso precisa de apoio popular, né? Teatro precisa de povo. E a gente vai estar sempre de mãos dadas com a Terezinha. Axé, tomara. Axé. Tomara. Vamos falar de outra mãe, então, já que você falou de mães com defeitos de cor. Amo muito defeito de cor. Maim. Livro complexo, dramaturgia poderosíssima, nós excelentes. Ela faz uma coisa que eu amo, que ela te conta várias coisas factíveis da história, são fatos, e várias outras ela cria. E pode isso? Pode. A arte pode tudo. Então você está lendo sobre lei e você fala, não acredito que essa lei existiu no Brasil, não acredito, que ódio dessa lei. E aí não existiu, ela inventou. Mas também tem um outro fato logo à frente que ela diz e existiu. E aí você vê o poder da mente. Esse livro aqui já deveria ter virado filme há muito tempo. É outra mulher preta mostrando com intensidade a intelectualidade da pretitude brasileira. Já foi enredo de samba. É uma bíblia, assim, tem que ler, é um defeito de cor, é um clássico. Ana Maria Gonçalves. Como foi para você ler? Você leu rápido, você se machucou muito, não conseguia seguir? Eu estava conversando isso com a Natália aqui no camarim antes, porque cada um tem um ritmo, um livro que te pega, você ama, mas às vezes ele é dolorido demais para você seguir e mexe, né, profundamente com a história de todos nós. Né? Eu sou devagar para ler, eu sou bem devagar para ler. Então eu demorei muito assim para terminar, mas também aquela dor gostosa de leitura, que você fala, eu não quero que acabe, segura. Sim. Daqui eu volto a ler daqui a uma semana. Então eu fui lendo assim, adiando. Eu leio devagar, eu leio bastante devagar. Não, eu demorei meses para terminar. Agora, mas assim, eu li muito jovem. Agora te ouvindo, também eu fico pensando assim, psicologicamente, né? Será que também não demorei pela dor da coisa, sabe assim? Porque é dolorido, é sensível. E é escrito por mulher preta que tem profundidade grande, então talvez fosse extremo respeito e sentimento interno por essa obra. Essa obra realmente... A Ana esteve aqui também, ela já que indicou honra. 10 livros aqui também, os livros dela também estão aqui para retirar. E eu, quando li esse livro, o que me deu foi muita vergonha da escola.
de como foi passado a questão da colonização, da escravidão, os sofrimentos, como aquilo pode ser tão levianamente ensinado. E aquilo foi um choque, porque você fica... Como assim? Então, disseram que eu fui numa boa escola. E aí, quando você lê esse livro, ele realmente mexe profundamente. E eu acho que tinha um projeto de série, você falou, deveria ter virado filme, tinha um projeto de série na Globo. Mas venceram os direitos. Eles chegaram, acho que a Maria Camargo adaptou. Amo. E teve todo um trabalho, chegaram a entregar tudo, mas acho que o orçamento ficou alto demais. E aí acho que já venceu, os direitos já voltaram para Ana. Uau! Então, em algum momento, acho que esse livro vai para o cinema ou vira série. Tem que ser, né? Já foi enredo de escola de samba, que, aliás, foi de chorar de lindo, né? Foi, a passagem da Portela na Avenida foi muito emocionante. Eu estava lá, a Terezinha foi convidada, teve a ala das mães, né? Sim. Terezinha foi convidada, já não pôde ter ido, né? Porque ela não pode aparecer tanto mais, né? Foi lindo, foi maravilhoso, assim. Aliás, o Carnaval Carioca, eu fiquei apaixonado, me apaixonei, assim, chorava, não sabia nem que eu estava chorando. É muito bonito aquilo. Foi a primeira vez que você foi à Avenida esse ano? Foi a primeira vez, e era um dos maiores sonhos da minha mãe. E a gente é de família bastante humilde, vem de família bastante humilde. Nunca conseguimos ter ido ao Sambódromo. Lá em São Paulo a gente chama Sambódromo, vocês chamam de Marquise aqui, né? Não, aqui é Sambódromo também. Ah, é Sambódromo também? Uhum. Mas a Marquise é o Sambódromo, tá tudo certo o que eu tô falando, né? Não, Marquês de Sapucaí. Marquise, o que é Marquise? Marquise ninguém fala que não. Aqui Marquise ninguém fala. Mas fala Marquise. Acho que inventei alguma coisa e tal. Minha mãe sempre quis ter ido, ela já partiu, nunca conseguimos ter ido. E aí, ano passado... Esse ano, eu consegui ir ao Sambódromo. Então, me dava uma emoção, cara, daquilo tudo, assim... Muito lindo, muito especial. E, voltando ao livro, eu pego da Ana Maria a ideia de criticar a escola e a colonização. É dela que eu pego, é dela que eu pego isso daí. Pego emprestado para levar para Macacos e nasce a 7ª F. Então, para isso, ler muito. Vai ter alguma coisa de alguém que você vai pegar e fazer a tua obra. Vamos escolher outro aqui. Vamos. Tilicum. Manuela Dias. Cara, eu tô sentindo uma coisa, você já falou sobre isso hoje, sobre geografia, sobre... isso vai virar tema, gente. Com certeza, assim, geografia, climas, já tem que virar tema, né? E Tilicum conta a história disso, né? É baseado na história das baleias, mas está falando sobre um alguém que fica... É uma vida inteira de assédio, mas ela fala a partir de uma baleia que fica dentro de um daqueles reservatórios de um grande parque de diversão, que vai entreter as pessoas, mas não vai ter... vai trabalhar muito para o outro, mas vai ter pouco tempo para si. Ela está falando sobre abusos a partir da história de uma baleia. Então, ainda falando sobre meio ambiente, de como se maltrata o meio ambiente, como acaba-se com a própria vida. É inteligente o que ela faz aí, porque parece que ela está falando da história de uma baleia, mas ela está contando sobre os assédios, os pequenos, grandes assédios que a gente vive cotidianamente. E a nossa ministra, a Aniele, se eu não me engano, ela falou sobre o... como que é? Ela falou racismo geográfico, racismo ecológico, uma coisa assim. Ambiental. Racismo ambiental. Quando ela falou essa expressão, eu pensei, nossa, que novo. Mas gente, vai ver onde as enchentes estão, vai ver onde é que está caindo o morro todo o início de ano nas chuvas. Existe isso. Então, clima é muito maluco, gente. Clima também fala sobre assédios. E eu acho que ela tem uma coisa que a gente chama de zeitgeist, respiração do tempo. Você precisa respirar uma coisa do tempo, assim. Eu acho que ela respirou e já fez a obra. Quando a gente tá começando a falar de clima, ela já botou uma história aí falando de racismo, opressão, assédio a partir do clima e da história de uma baleia. Daqueles simples e bons. Ela pega o Tilicum era a baleia do SeaWorld, né? Isso! E tem o documentário. Porque o livro ela fala como se fosse... A baleia no documentário chama Blackfish, não sei se você viu. Esse documentário enlouquece. Blackfish? Porque ele pega justamente a história da Tilicum lá na Islândia, sendo capturada com 2 anos de idade, que é o paralelo que ela faz, se fosse um homem criado em cativeiro com 2 anos de idade, crescido assim. E a baleia sendo capturada e a família das baleias em volta, chorando, as baleias sentindo aquilo. E a trajetória dessa baleia que passa por 3 parques, mata 3 pessoas, e como aquilo vai sendo encoberto, ela é a Shamu, né, do SeaWorld, até...
E assim, o documentário mexe muito, assim, porque tem os treinadores e todas as desculpas que o parque cria para não... E esse animal que a gente está vendo aqui, admirando, né? Estamos na temporada de baleias no Rio de Janeiro, solto, não ataca ninguém. Você não tem registro de ataque de orcas a humanos fora no ambiente natural dele. Mas no cativeiro ela matou. E aí tem toda aquela dinâmica do cativeiro, das baleias fêmeas. Ela era reprodutora, o masculino, né? As baleias fêmeas atacando. Então, assim, a baleia machucada no cativeiro. Eu vi o documentário por conta do livro. Quando você indicou o livro, aí eu falei não, e tem o documentário. E fiquei, assim, meio impressionado. Tem no YouTube, se você Quero quiser. super ver, achei interessantíssimo o que você disse. É triste, tá? Você vai ficar meio mexido, mas vale a pena. Eu gosto de histórias fortes. Vamos para Djamila? Cara, é um clássico, né? Djamila trouxe uma expressão do século, né? Lugar de fala. Popularizou isso, né? Popularizou, acho que é a expressão política, cultural, social já. É um livro super importante, né? Eu acho que pela obra dela, ela começa a contar pela primeira vez assim: deixa que as pessoas falem sobre as próprias pessoas, deixa que as mulheres pretas falem sobre elas, deixa que as pessoas trans falem sobre eles e elas, deixa que negros contem sobre sua própria história. Não, acho que a Djamila deu aula e esse livro daí é muito importante, no entanto que virou bíblia de muita gente, o lugar de fala. Sim, e ela em 2020 foi a autora mais vendida, né, no Brasil. Foi o mesmo ano que ela lançou Pequeno Manual Antirracista. Então, os dois livros juntos, ela ficou a autora mais vendida, que é uma maravilha pra gente, né? Não, pro Brasil, eu tava descobrindo, vai ter uma especial Machado de Assis num dos programas da TV Globo em breve, e aí vieram conversar comigo. Aí eu falei, deixa eu ver a história de pretos que escrevem. Gente, na história da literatura brasileira, o primeiro romancista, o primeiro editor e a primeira pessoa que publicou um livro no Brasil são 3 pessoas pretas. Então, ter a Djamila vendendo, assim, um dos nomes que mais vendem, e vendeu em um determinado ano, ter o Tenório, ter Macacos, ter Machado, ter Ana Maria. Cara, só nome poderosíssimo, criativo e arrasando na escrita, deixando o nome guardado aí por décadas. Então, eu acredito muito na literatura escrita por pessoas pretas ainda, assim. E eu acho que a Djamila, ela tem um lugar muito próprio. E é muito bom que seja uma mulher filósofa e uma das maiores autoras do país, assim. Ela deu o nome. Você falou da Ana Maria. Engraçado que eu lembrei agora que o livro saiu em 2006, Um Defeito de Cor. E acho que naquele ponto, se eu não me engano, ela era a 11ª mulher preta a ser publicada no Brasil. Caraca. Então a gente estava em 2006. Se não é a 11ª, é menos que 20, com certeza. O número é 11, 13, não vou lembrar. Mas era a 11ª mulher preta a ser publicada no Brasil em 2006. Então também, o que se abriu também de portas de novas autoras, da gente poder ler histórias escritas por autoras e autores negros, é muito importante, porque senão a gente estava... É muito bom a gente vir aqui e ter essas recomendações, porque a biblioteca já está... Os clássicos já estão aqui, a gente já tem acesso a eles há muito tempo, não desmerecendo nenhum autor clássico brasileiro. Mas o que eu tenho aprendido tanto com os convidados que vêm aqui, que eu acho que o público também, é conhecer outros autores que não estariam, talvez, nesse acervo. E isso eu acho que é o mais importante dessa troca que a gente está fazendo aqui também. Eu desconfio muito de uma coisa. Na pandemia eu comecei a pensar isso. Chegou em algum momento que eu comecei a ver muita mulher preta lançando livro, assim. Chegou um tempo, começou a ver, assim. Foram surgindo. E aí a gente entrou em alta pandemia e ficaram as obras dessas mulheres. Eu tenho pra mim, mas é só uma sensação, que daqui a uns 20 anos, 30, quando falarem, e aquela pandemia, lembra daquilo? Que loucura, que maluquice foi aquilo? O que se produziu naquela época? Eu sinto que vão ser as mulheres pretas que vão dizer, essa aqui lançou uma peça, essa aqui um livro, e essa aqui... Então... Outra coisa do espírito do tempo que eu acho que eu vou sentindo um cheiro, que é de tempo mesmo, assim, que é... Cara, gente preta, senta e escreve um livro, sério mesmo, vai estudar alguma coisa, mas senta e escreve um livro, porque eu sinto que tem uma porta do tempo aberta, assim, novos autores, novas autoras, escreve um livro se for da sua verve, porque eu sinto que é uma portinha que se abre, aí se fecha, aí se abre 50 anos depois de novo e se fecha, e eu tenho uma sensação de que essa portinha está aberta, então é hora de contar a sua história. Exatamente. A gente quer conhecer, porque senão não tem como ter esse ponto de vista. Se não for você, Conceição, Eliana Alves Cruz. Maravilhosa. Sou fã dela, Solitária, acabou comigo aquele livro. Mas jamais teria aquele quarto Crime do Cais do Valongo. Pois é. E
é uma autora que já indicaram, que eu conheci porque foi a primeira indicação, se eu não me engano, foi da Elisa Lucinda. Eu não tinha lido ainda. Aí ela já foi indicada várias vezes, os livros dela, e eu fiquei fã dela. E tem um ponto de vista que nenhuma autora branca poderia ter contado aquela história. E profundo intelecto, mais uma vez, assim, que é um lugar que gostam de negar as pessoas pretas, que talvez elas sejam muito inteligentes. É o caso da Eliane Alves Cruz. Ela é maravilhosa, inteligentíssima, seríssima. Me entrevistou, fiquei um pouco com medo dela. Mas é porque é séria, a mulher é séria. Mas ao mesmo tempo um doce de mulher e profundamente competente intelectualmente, assim. Que bom que a gente tem essa gente no Brasil, sério mesmo. Vamos para... Caraca, Kafka, eu amo. Metamorfose. Eu amo Metamorfose. Vocês já leram a Metamorfose? Gente, é maravilhoso. Tem um menino jovem aqui. Quantos anos você tem, amigo? Você? Que legal que você está aqui, viu? Porque tem muita obra que eu comecei a ler moleque. E aí falava, não entendia nada e achava um saco. Mas depois, ficando mais velho, a gente pensa, que bom que eu li aquilo. Que bom que você está aqui. Leia, cara, leia muito. Se divirta. Cara, Metamorfose, maravilhoso. Um dia o Gregor Samsa. É o Gregor Samsa? Sim. Gregor Samsa é o nome do... Não. Um dia o Gregor Samsa acorda numa família totalmente quadradinha e ele acorda... O texto nunca diz que é uma barata, mas descreve uma barata. Mas ele acorda no formato de uma barata. E a família inteira ali olhando, questionando o que era aquilo. Ele dizendo, sou eu, Gregor Samsa. E aí você vê a crise. Aí, anos depois que eu fui entender a crise do eu no mundo, né? Que você vira estranho aos olhos do outro, porque você está, no fundo, se entendendo. Enfim, essa é a minha tradução do livro. Leia Metamorfose, para você entender qual é a sua, para você entender o que foi Gregor Samsa. Muito legal. Eu adoro esse livro. Eu lembro quando eu li, sei lá, 16, 17 anos, eu pensei, que maluco que alguém pensou isso. Sério, é muito legal, a criatividade nunca se esgota. E o Kafka, ele é maravilhoso. O processo é incrível. Um dia o cara acorda, ele está sendo processado, ele não sabe pelo quê, e ele passa uma vida inteira entendendo que processo é esse. Também questionando sobre a psique e como a gente se vê diante do mundo e o outro, né? Maravilhoso. Kafka é maravilhoso. É um dos malucos mais maravilhosos. É um clássico, né? De 1912, escrito em 1912, lançado em 1915. Isso é muito impressionante. Caraca, né? Eu não tinha essa noção do livro, tempo. Né, tá permanente, né? Permanece atual e consultado, né? Indicado. Não, isso é muito maravilhoso. Machado de Assis, minha gente. Pois é. Machado de Assis. Se a gente só fala o nome do cara, que já ele faria 185 anos esse ano. 185 anos. E a gente fala o nome dele ainda, comenta a obra dele. Porra, livro é muito... Você vai morrer, o livro fica, a história fica. Então maravilhoso, assim. Que bom. Vamos para Grada Quilomba. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, maravilhosa também, Grada Quilomba. Assista a entrevista dela no Roda Viva, porque ela arrasa muito. E durante algum tempo eu fiquei com dúvida se eu chamaria minha peça de Macacos, porque já diz logo a que veio e muita gente diz, é agressivo o título. Eu penso, agressivo é o que a história fez comigo. E com a negritude brasileira. E aí eu fiquei, será que eu coloco Macacos? Macacos, o primeiro título de Macacos foi Rapisódia de um Homem Negro. Ruim! Que eu não chamaria jamais. É Macacos o nome dessa peça. Por que eu estou dizendo isso em Memórias da Plantação? Porque eu fui ler a história dela e tinha um capítulo chamado Macaco, que é o nome da rua dela na infância. E diziam, para piorar ainda, era um xingamento das pessoas. Ali é a Rua dos Macacos, e ela é uma mulher de quebrada. Falei, caraca, em Portugal ela viveu alguma coisa parecida que eu estou querendo provocar aqui com a minha... Macacos é o nome da minha peça. Eu adoro isso, é mais uma mulher quebrando o tempo, a estrutura, se botando na capa como a protagonista da própria história dela. Amo Grada Quilomba. Você usou, ela é um contato direto para a peça, em alguma inspiração? Sim, exatamente essa, o título. Eu pego pelo estádio de futebol, mas é como se ela me desse silenciosamente um aval literário. Vai, amigo, tá tudo bem, eu também usei na minha. Vai. Ela é a confirmação, uma láfia. Quando eu li, falei, macaco. Falei, porra, total. E o genocídio negro
do negro brasileiro, Abdias do Pô, Nascimento. Abdias, eu falo dessa obra na peça, do Abdias do Nascimento, que nesse livro ele conta a estruturação do negro também, como é que o negro brasileiro se torna coisa, se torna objeto, não confiam no intelecto dele, não acham que negros sejam capazes de dar afeto. Ele comenta isso, ele te mostra como que isso se deu. É nesse livro que ele fala a importância de pretos se apresentarem com nome e sobrenome, porque foi ensinado na história que o doutor Henrique de Paula, um excelente cirurgião, veja, em uma frase você já falou o nome e sobrenome dele, provavelmente de onde ele veio e como ele é bom profissional. A tia do dog, a gente chama de tia do dog. Vamos lá comer um dog na tia do dog? A gente não fala nem o nome dela. E aí ele fala exatamente sobre isso no livro. Vamos quebrar uma corrente histórica. Se apresente com nome e sobrenome, sempre. E ainda, eu me chamo Cleiton Nascimento. Os dois, né? Nascimento. Você viu? Eu vi. E eu vi que você explicando também a origem do sobrenome Nascimento. Pedi para explicar. O nome Nascimento dos Santos e... Mas para terminar, pensa uma aba que eu abri aqui antes. Sempre se apresentar com nome e sobrenome, porque vai ser um jeito de quebrar essa mazela de coisificar as pessoas. E calha também da gente, pessoas pretas, termos nomes populares e nomes que se miscigenaram com a colonização. E aí a gente se chama Wesley, Washington, Clayton, Liliane, Kelly. E aí a sociedade vai mostrando que talvez não sejam nomes tão interessantes. Aí a pessoa já não quer falar o próprio nome, vai dando um nó histórico. Que eu lembro que eu também passei por uma fase que era moleque do Brasil e do mundo sofrendo racismo diariamente sem saber, né? Não sei se eu quero mais me chamar Clayton. Falava pra minha mãe, ela falava, você quer fazer o quê? Eu falava, sei lá, eu quero me chamar Marcelo. Agora eu olho para trás, eu entendo o que o Marcelo estava querendo dizer. Quero um pouquinho mais de respeito social. E aí tem uma hora que meu pai falece, eu sou Clayton com E, e aí eu falei, calma, quero saber do meu nome. De onde veio Clayton? Vou pesquisar. Aí eu descubro que vem de Clay Town. São duas palavras em inglês, que é comunidade do barro. Que quando os escravizados foram escravizados nos Estados Unidos, deram os pântanos para eles morarem, e eles falaram, o que tem aqui para a gente conseguir sobreviver? Tem esse barro aqui. Então vamos pegar esse barro, essa argila, vamos fazer telha, vamos fazer vaso, e aí o condado de Clayton, de Claytown, começa a ficar muito forte economicamente pela força dos escravizados. E aí eu falei, meu nome tem uma origem negra dessas, de pretos vitoriosos no meio do caos. Clayton, eu sou muito Clayton. Aí já mudo pro artístico com A, porque eu quero ficar próximo do original, aí fica Clayton. E aí bato no nome agora com muito orgulho, assim, gente, me chamo Cleiton Nascimento. E se meu nome fosse Cleiton Nascimento, eu me chamaria Cleiton Nascimento. Porque é gostoso ter prazer do seu próprio nome. Bom, do Nascimento surge no Brasil ao lado do Nascimento, dos Santos e dos Anjos. São nomes que nascem juntos. Se vocês perceberem, a maioria dos do Nascimento serão pretos. Dos Santos, muito provavelmente uma grande maioria também é preta. E dos Anjos, não sei. Não sei, não fiz essa pesquisa. Nasce onde esse nome? Na época da escravidão, as mulheres pretas escravizadas, elas eram estupradas pelos senhores e pelos filhos dos senhores, elas engravidavam, nasciam, ali tinha um filho, um bebê. Quem queria ser pai daquela criança? Ou mãe? Ninguém. A mãe não queria ser mãe do fruto de estupro, a senhora branca da fazenda jamais queria aquele bebê lá dentro, o senhor da fazenda não vai reconhecer. Se aquela escravizada tivesse um companheiro, ele tão pouco ia querer aquele filho. De quem é este filho? Do Nascimento. É dos Santos. Dos Anjos. Nosso não é. Então surge esse sobrenome no Brasil. Do Nascimento, dos Anjos, dos Santos. Então, se você tem algum do Nascimento no teu nome, dos Santos e dos Anjos, o que provavelmente sabemos, que provavelmente você é preto, provavelmente na tua linhagem alguém foi escravizado. Eu sou Cleiton Vieira do Nascimento, medo, terror e pânico quando faz a leitura do meu nome, porque Cleiton é do condado de Claytown, escravizado dos Estados Unidos, Vieira, Portugal, não sei localizar onde, e do Nascimento da Senzala. Minha gente, qual é a história dessa linhagem? Então, vão descobrir os seus nomes. Porque, ainda mais se vocês forem pretos, né? Porque, como foi o nome do infeliz da nossa história que queimou todos os documentos?
Rui Barbosa. Rui Barbosa queimou toda a documentação preta, então a gente não sabe se veio da Costa da Mina, de Benin, de Gana, a gente não sabe. Mas a maior dica que você tem é o seu nome. Você consegue descobrir alguma coisinha. É essa a origem do nome. Não, porque eu tinha visto você falar isso e fiquei muito impactado. Acho que foi num podcast que você contou isso do Cleiton, que eu falei, poxa, que bonito o Cleiton. E no Nascimento eu falei, cara, que barra pesada. É. E eu achei muito legal que quando o Trump se candidatou... O Trump já perdeu alguma das eleições? Sim. Quando ele perdeu, foi pelo condado de Clayton. Foi o condado inteiro que se juntou e falou, este ponto não vai para ele. E foi o condado de Clayton o responsável pela queda dele. Então tem história, os lugares têm história. Eu ainda quero muito visitar o condado de Clayton. Vamos lá. Ih, acho que a gente foi em todos, será? Fomos mais rápidos do que imaginamos. Mas tá ótimo. Eu queria ouvir o pessoal também, né? Para não ficar só essa coisa tão... se vocês querem falar de livros, não sei se a gente tem espaço, tem, Márcio? Temos, claro. Querem falar de livros, querem falar de dúvidas, querem tirar alguma coisa, querem perguntar sei lá o quê. Vamos bater papo, gente. Perguntas da plateia? Vamos passar um microfone? Alguém? Peraí, tem que estar vindo aqui. Vou beber uma água. Boa. Boa noite. Boa noite. Será que aperta o botão? Desce o botão aí. Boa noite. Boa noite. Primeiro, muito feliz de estar vendo esse bate-papo com você. Já assisti a peça, super indico. Quem não assistiu, quem assistiu, ir novamente. Na apresentação que teve no Linha Direta, você fala que vai apresentar essa peça até ter uma resolução desse caso. É isso mesmo, de repente? Porque a gente sabe que a justiça é lenta. Então, eu gostaria de saber, por favor. São frases que a gente fala na vida. É o meu desejo. Vai chegando uma hora que você começa a ansiar falar de outras coisas. E a justiça, a gente está caminhando. O caso já foi reaberto, isso é oficial, já virou matéria, já saiu no Diário Oficial, já reabrimos um caso, isso é um fato. Então agora eu acho que eu tenho que aproveitar minha juventude tanto para fazer essa justiça, finalizar essa história, como também para falar de doçura. Quero falar de doçura também. Quero poder parar de fazer uma hora, sabe assim? Para também não ser o artista de uma obra só. Também quero fazer infantil. Alguma coisa me toca muito por dentro, eu quero fazer infantil. Eu gostaria muito que a minha próxima peça fosse infantil. Acho que Macacos é tão adulta, tão intensa, tão... que agora eu quero fazer infantil. É isso, e tá tudo bem. E no meu infantil vai todo mundo tá muito bem. Vai ser um monte de criançada brincando no meu infantil. Mas eu também fico pensando assim, cara, e se eu conseguir ser um ator aos 70 anos? Porque o Brasil começa a eliminar atores e atrizes que vão ficando velho, né? Mais velhos. Então, se eu conseguisse chegar aos 70 anos e falar, eu sou ator, como seria fazer Macacos? Como seria? Não sei como seria também. Então pode ser legal ter esse desafio, entendeu? Mas quando eu tiver 70 anos, a Terezinha já vai estar muito bem, muito feliz, dormindo o sono das mais tranquilas, honrando toda a história dela, axé. Isso tudo é um grande não sei, minha amiga, não sei. Não acredito também em tudo. Um colega atrás. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Primeiro, parabéns, Cleiton. É muito legal te ouvir falar do sucesso que sua peça está alcançando. E eu me sinto muito orgulhoso de saber que existem pessoas pretas chegando em lugares muito incríveis. Mas eu queria tirar uma dúvida e queria ouvir um pouco você falar sobre uma situação que é muito comum na trajetória de pessoas pretas que alcançam algum tipo de sucesso. O livro que você indicou, da Grada Quilombo, ela vai mencionar que no seu processo de tentar fazer doutorado na Alemanha, ela foi muitas vezes impedida claramente. Foram criadas barreiras de certo somente para ela. Eu queria que você falasse um pouco, se você consegue determinar que barreiras Macacos enfrentou para poder chegar no sucesso que chega agora. Na sua peça você até menciona alguns que você teve ao longo da sua formação, mas eu queria saber da peça, assim, você conseguiu perceber momentos que ela estava sendo sabotada, ela estava tentando ser esquecida, tirada ou algo do gênero? Eu fiquei muito impactado quando estudei a história da Nina Simone, né? Porque ela foi o que foi, sempre tentou prestar a Juilliard, que é uma das maiores universidades de artes que tem nos Estados Unidos. Ela sempre teve nota para ser aprovada, mas ela nunca foi admitida. Quando ela falece, a Juilliard manda um diploma para casa dela e diz, nós sempre te reconhecemos aqui. Poxa, quando falece, a Nina Simone, assim, jura?
Então é bastante histórico. Preto que tenta estudar não consegue. Mas sobre a peça, né? A peça é o assunto. Bom, veja. Há 10 anos, Macacos tem 8. Então, há 8 anos, quando eu falei, quero fazer um monólogo. Gente, inclusive aqui na plateia tem Nádia, minha amiga, que ela ouviu há 8 anos. Quando eu falei, amiga, eu tenho ideia de fazer uma peça. Levanta a mão aí, Nadiinha. Falei, amiga, eu tenho ideia de fazer uma peça. Você acha que eu posso fazer uma peça? E ela falava, amigo, faz essa peça. Se apresentou comigo nas quadras da Maré. Um dia a gente catou um ônibus, foi lá pra Maré, nas quadras, e fez um sarau com eles, e eu apresentei Macacos. Bom, eu levo há 8 anos, quando eu falei, quero fazer um monólogo, você me dirige? A pessoa falava, você ganhou algum edital? Porque você tem que me pagar pelo meu trabalho. Eu falei, não. Onde você mora? Eu falei, no CRUSP. Onde é o CRUSP? É a moradia da USP. Nossa, não vamos fazer essa peça. Recebi muito não, ninguém quis me dirigir. Quer escrever comigo? Claro, sobre o quê? Sobre a história da colonização no Brasil. A pessoa, não, isso nem vai ser legal. Há 8 anos parecia um tema muito espinhoso para se tocar. Não pega esse assunto, Clay, não vou fazer. Quer me dirigir? Não, também não vou te dirigir. Porque, enfim, você não vai conseguir me pagar, não vou fazer elenco com você. Tá bom, faz tudo. Depois que eu montei a peça, eu comecei a tentar ganhar algum edital. E era não atrás de não durante 8 anos. Macacos, eu comecei a pedir em edital público 120 mil. Parece muito, mas não é não, viu? Porque vai embora. Vai embora com o aluguel do chão, da roupa, do figurino, do técnico, você sabe. A verba vai embora, da alimentação, do transporte, acaba. E nem é considerado um valor alto. Não ganhava. Eu falei, não, no próximo edital eu vou passar para 110. Não ganhava. Se estou falando uma saga de 8 anos. Vou passar para 100. Não ganhava. Vou passar de 90. Não ganhava. Vou passar para 80. Não ganhava. Vou passar para 70. Não ganhava. Falei, cara, minha peça vai custar 50 mil. Ganhei. E ganhei em último lugar daquele edital todo, a 10ª posição, Macacos. Então, provavelmente, nem devo ter passado por apreço artístico. Eu devo ter passado porque ele já pediu pouco e deu sobra de verba. Macacos. Eu já estava no 6º ano e meio de tentativa. E aí já começa por aí. Você jura? Num país que a cada 23 minutos morre um preto, você vai me deixar quase 10 anos tentando estrear uma peça? Você jura? Aí depois vem a segunda fase. Ganhei. Vamos montar. Algum teatro me recebe? Não atrás de não. Não atrás de não. Até que a Aline Muhammad, que esteve ontem comigo, ao lado de Monique, que também está fazendo a produção da peça. Muito obrigado, Moni. Um dia eu vou lá, no Centro Cultural de São Paulo, um complexo super importante na cidade. Fui lá segunda-feira, dia que nem abre, mas eu sabia que o escritório estava lá. Bati na porta, ela me recebeu, eu falei, tem uma peça. Ela me olhou com uma cara assim de, o que você veio fazer aqui hoje? Mas eu vou te ouvir. Eu falei, tem uma peça. Aí ela achou um espaço e a peça estreia num lugar maravilhoso e estamos aqui onde estamos. Então, outra coisa também que eu evito falar publicamente, mas vamos lá, vai. Eu sempre falo, eu sempre vou ter data para fazer Macacos no Rio de Janeiro. Eu sempre vou ter, gente. Eu vou voltar lá da Rússia para fazer Macacos aqui. Primeiro, porque é uma peça que me acolhe muito, é uma peça que lota os teatros e é uma peça que me compra mais do que a minha cidade, São Paulo. Então, é um lugar que eu tenho esse respeito profundo pelo Rio. Então, te respondendo, não acaba ainda. Para sempre vai, para sempre vai, para sempre segue. Mas o que eu desconfio é que eu tenho um apoio popular. O povo vai ver. O povo quer saber a história. Agora as pessoas conhecem a história da Terezinha. As pessoas não falam mais a mãe que você interpreta, não, as pessoas falam a Terezinha. Então, sempre vai ter. Isso é resquício histórico. Mas vamos destruindo isso e contando nossa história, sabe? Você voltou a São Paulo depois dessa temporada do CCSP? Não. Não voltou? Never. Olha. Não, agora... Porque aqui no Rio você fez várias temporadas e todas... Aqui no Rio eu estou há 1 ano e meio em cartaz. E é muito louco porque as pessoas diziam, não, mas você vem de São Paulo, que o público vai ao teatro. Vocês devem falar isso também. São Paulo, o público vai ao teatro. No Rio, não. É o extremo oposto que aconteceu na história da minha vida. É o extremo oposto. Então... Agora São Paulo também começou a acenar. Ei, você está indo para a Rússia, né? Não quer passar por São Paulo? Vamos lá, estaremos lá. Com certeza. Foi a cidade que me acolheu, foi onde eu cresci. Então... Você estava fazendo mestrado na USP. Já entregou, já concluiu? Não, precisei trancar.
porque veio o tsunami da peça, da novela e da turnê internacional, não sei o quê, precisei trancar. E tenho que voltar. A Universidade de São Paulo já mandou um e-mail dizendo você tem que voltar. E quero me formar. Tô no último ano, tá para acabar. Entendi. Eu ia te perguntar, porque eu ia apresentar. Falei, será que eu li essa informação? De repente ele já acabou, é mestre, eu não vou errar. Adoraria já ser mestre. Não, mas vem aí. Vem aí, já ser... Vem. E falando de outros personagens, você fez também agora um personagem da novela que era um noveleiro, né? Que enfileirava sobrenomes de atores famosos. Como é que foi essa experiência para você também, de sair do teatro e pegar uma novelona? Cara, foi diferente. É outra interpretação, é outro tempo, é outro corpo, é outra dramaturgia. Macacos é uma loucura decorar o texto de Macacos. É difícil. E o da novela é maluco, porque assim, vamos decorar o texto da novela. Mas a vizinha não veio? Fim. O que mais que eu tenho que decorar? Liga pra Dona Gláucia. Só. Então, foi diferente. Mas estou brincando, mas foi gostoso fazer, sabe por quê? Porque eu venho de teatro independente. Não é à toa que Macacos tem uma bermudinha. Porque eu não tinha dinheiro para comprar outra roupa, não tinha como contratar ninguém. Então, é uma bermudinha. Não é à toa que é um batom, porque eu me resolvo com um objeto de R$10. Mas aí você chega num complexo que tem tudo da melhor qualidade para contar uma história. É um deleite ser ator assim. Você chega para trabalhar, tem um figurino maravilhoso. Aí uma hora passa um carrinho e te leva para uma cidade cenográfica. É uma cidade cenográfica. Tem o hospital, os correios, a farmácia. É muito bem feito. E isso me apaixonou. Eu merecia também. Saindo de um teatro independente com um batom de 10 conto, eu mereci uma cidade cenográfica. Eu merecia. Então eu gostei muito. Tecnicamente é diferente e eu fui aprendendo. E eu não tenho pudor nenhum de dizer isso, gente. Eu fui aprendendo ao longo da novela. Eu termino forte, começo frágil e tudo bem. Ninguém nasce nascendo. Ninguém nasce sabendo de tudo. E eu acho que já fiz muito também, assim, na boa, como ator, na peça Macacos. Posso não saber? Deixa eu aprender. Fui aprendendo. Eu adorei ter feito novela. E faria e farei, assim seja, muitas mais. E cinema como ator? Estou gravando um filme agora. Conta pra gente. Vou morar no Rio até o final. Morar mesmo, né? Que eu sempre falo, tô morando no Rio, mas vou para São Paulo, fico uma semana. Agora, morar mesmo. Até o final do mês, tô fazendo... Não sei nem se posso falar muito bem, mas... Tô fazendo um filme, Márcio. Tá bom. É um filme aí que eu tô fazendo. Mas estou feliz. Vou viver uma vida dizendo que eu interpretei na TV, no teatro e no cinema. Não imaginava isso também, não. Então, que bom estar vivo. Que bom que você está vivo, que está aqui com a gente. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos várias, então vamos mais um pouquinho? Bora, tô super... Agora eu aqueci. Eu ficaria mais 3 horas. Mentira. Ele me alertou antes. Eu falei, tem restrição de tempo? Eu falei, não, tranquilo. Ele falou, olha que Macacos tem 3 horas. Não. Cara, uma vez na vida, uma única vez, eu fiz Macacos sem cronômetro. A gente tem um cronômetro que fica ali para eu poder ir vendo, porque é uma peça tão minha que eu tenho que ver o tempo ali que eu tô fazendo a peça. Aí um dia eu fiz sem cronômetro, foi no SESI. Coitado daquele público, a peça deu 4 horas. Só que assim, foi uma sessão que a peça deu 4 horas e na Holanda alguém apareceu pra mim e falou, eu fui na sessão de 4 horas, todo mundo só assistiu essa agora, né? Foi uma sessão de 4 horas, todo mundo me encontra e fala, assistia de 4 horas, tá? Tá bom. Boa noite, meu nome é Rian Valente. Isso, Rian, com nome e sobrenome, rapaz. Tudo bem. Rian Valente. Não se joga um sobrenome desse fora, hein? Rian Valente. De Oliveira. De Oliveira. Portugal passou por aí. Todo mundo que tem nome de plantas, Oliveira, Vieiras, Ferreira, porque em algum momento teve que fugir de alguma guerra ou fugir de alguma opressão histórica e deu nome para sua família com a função que sabia fazer. Então, eu trabalho com ferro, mas eu não posso me chamar mais meu nome porque eu estou fugindo de uma guerra ou da colonização de sei lá o quê. Então, me chama de Ferreira, porque eu vou saber sempre que é meu trabalho. Eu sou agricultor, lá na minha fazenda a gente fazia azeitonas, pode me chamar de Oliveira. É assim que os nomes vêm. Então, o seu vem de Portugal. Eu queria saber como surgiu o seu interesse pelo teatro. E eu faço teatro também, minha mãe tá mandando eu falar. Fala. Como é o nome dessa mãe entusiasta? Meu nome é Carolina Valente. Calma aí. Eu já assisti
assisti Macacos. Foi uma peça que mexeu muito comigo. Me vi na história de Terezinha, me vi na sua história, me vi em cada parte de Macacos. E aí houve uma hora que eu não conseguia mais parar de chorar. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que levantar e sair um pouquinho para respirar. E no momento seguinte eu estava rindo contigo. Falei, da onde é que realmente tirou tanta coisa magnífica da cabeça? E aí eu sempre falo que a maior coisa da minha vida é ser mãe, né? Inclusive, eu tirei uma foto contigo no teatro, falei dos meus filhos, estou aqui com eles hoje. Eu falo que a missão da minha vida hoje é carregar a cultura para eles, né? Porque eu sou uma mulher preta, favelada, cresci na Providência, sou assistente social, agora também atuo na Providência. Primeira favela do Brasil. E a cultura foi muito precária na minha infância. Eu não tive tanto acesso à cultura e eu estou tentando fazer diferente com os dois, né? Fui mãe adolescente também. Hoje o Rian, ele é ator de teatro de rua, vai se apresentar sábado na Lapa, né? Já fez uma turnê nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Não queira. Muito bem. Eu acompanho de pertinho essa loucura que é o teatro na vida dele. A Beatriz também está aqui, quer perguntar. Mas assim, queria comentar que lindo que a sua voz tem orgulho na tua voz, tem alegria na tua voz, assim, que bom, assim, que bom que você é essa mãe, de verdade. Muito axé, muita luz e filhos, desfrutem dessa mãe, viu? Talvez vocês ainda não saibam a importância de uma mãe que apoia o que você faz, que ela te forma seguro para o que você vai fazer. Parabéns, assim, Carol? Parabéns, Carol, olha... Seja mesmo sempre a mãe que fala que você vai fazer teatro na Rua da Lapa, no 75. Muito especial, assim. Eu sou muito apaixonado por mães, muito. Eu tive uma mãe maravilhosa. Então, eu admiro mães que não sei se vai falar uma frase machista, mas mães que gostam de ser mães. Não sei se é machista essa minha frase. Mas mães que gostam do amor pelo filhote, pelo sonho do filho, sonho da filha. E eu também sou filho de pais que não tiveram acesso à cultura, sertanejos do Piauí, mas, ao mesmo tempo, tinham muita cultura popular e correram muito para eu poder ter conhecimento, cultura, educação. Então, demais, demais, demais. Que bom que você é essa mãe. Muita luz para você, viu? Que bom. Dela, né? Quando ela chegou em casa, na festa, foi insuportável. Mas ela me acordava para falar da peça. E chegou em casa chorando. Chegou em casa chorando, com o olho inchado, achando que eu tinha apanhado na rua. Enfim, eu queria perguntar da sensação que foi você ter feito a primeira vez que você estreou Macacos de casa, depois de tantos nomes assim que você recebeu. Que bonita pergunta. Eu chego no teatro, moleque do Jabaquara. Eu conto isso na peça. Eu brinquei muito. Eu brinquei na rua, subi em árvore. Eu tô sentindo que isso está sendo perdido no Brasil. E foi muito feliz, assim. Eu fui o menino da bermudinha, sem camisa, subindo e descendo a rua o dia inteiro. Entrava para comer, saía para brincar. E eu fui uma criança feliz. E numa dessas vezes eu estava brincando no tiroteio. Eu não sabia que eu estava no meio de um tiroteio. Eu conto isso na peça. Eu não sabia que eu estava brincando no meio de um tiroteio. Eu estava lá só vendo a vida, correndo e vivendo. Minha mãe chegou no meio do tiroteio, foi pegando criança por criança, levou para casa e ela ficou muito preocupada, porque ela percebeu quão à margem da vida... Estou parafraseando uma peça, hein? A Margem da Vida. Tennessee Williams, vai atrás depois para saber quem é. Um autor maravilhoso. Eu estava ali à margem da vida. Minha mãe falou, preciso deixar esse menino em algum lugar onde ele consiga continuar sendo criança, brincando e que eu me sinta segura. E uma cliente dela, chamada Rita de Cássia, falou para ela, por que você não leva o menino pro teatro? Lá ele vai brincar e você vai estar segura. E para mim, ir ao teatro, no começo, molecão, de 7, 8 anos, era um lugar que eu ia para brincar. E eu acho que isso me ajuda na formação. Eu vejo como um lugar para ser gostoso. Eu vou parar lá assim. E aí é a coisa que eu descubro que eu mais gosto. E cá estou eu. Aí, pulando para sua pergunta, que foi mesmo? Qual foi a sensação da estreia de Macacos
Eu estreiei 2 vezes, né? A cena de 15 minutos, que eu comi macacos, ela foi 15 minutos durante, assim, 3 anos. Eu só tinha 15 minutos de peça. E eu lembro que eu estreiei no primeiro festival, foi o Festival de Teatro de Niterói, no Teatro Oscar Niemeyer, teatro maravilhoso. Eu fiz a peça pela primeira vez, era um festival, não fui nem indicado a nada, foi, assim, triste para mim naquele dia. Fui indicado a nada, não ganhei nada naquele festival, mas lembrei que uma peça nasceu. Depois teve os 7 anos depois que eu lanço a peça inteira no palco do Centro Cultural Vergueiro, assim, medo. Macacos é uma peça que me dá medo. Eu tenho medo da minha peça. Porque ela é desafiadora, ela é fisicamente desafiadora, ela é de dados, ela é desafiadora, de texto ela é desafiadora, de corpo ela é desafiadora. Medo. E tá tudo bem, acho que atores têm que sentir medo, para lembrar que tá vivo. E é isso, até hoje eu sinto medo. Amanhã vai ter macacos aqui, amanhã eu vou estar com medo. É isso, é sobre isso. Mais alguém? Temos aqui. Boa noite. Meu nome é Manuel Higino do Nascimento Neto. Opa! É um prazer estar conversando com vocês aqui, conversando com você. Assisti a peça com a minha irmã de coração. Foi sensacional. Ela ficou lá, como você fala, persistiu, não, perseverou para conseguir o autógrafo. E, assim, como você está falando muito da invisibilização do povo negro ao longo da história, você faz o avesso disso justamente na sua peça. E uma coisa assim, não sei se todo mundo tem noção aqui, que nós temos 2 leis aqui no Brasil, uma que é a 10.639, que obriga as escolas a ensinar sobre cultura afro-brasileira, história da África, e a 11.645, que obriga a falar sobre a cultura indígena brasileira. Tá? E como é que é a sensação de você saber que a primeira, a 10.639, já existe há mais de 20 anos e até hoje temos uma resistência muito grande das escolas ensinarem sobre a cultura afro-brasileira, sendo que nós somos a maioria da população brasileira. E detalhe, somos a maioria daqueles que chegam quando o recenseador do IBGE vai lá e fala: eu sou preto. Sabe que você sabe que tem um monte de gente que diz que não é. E é. Fim? Me perdi um pouco aqui no fim. Eu escrevi um artigo no jornal o Globo domingo passado falando exatamente sobre isso. Cadê a Lei 11.645 de 2008? Eu falo um pouco sobre isso na peça também, que o livro didático do Brasil é escrito por pessoas brancas, assim, então fica difícil. O país também... Eu vou dizer uma frase que a gente pode trabalhar sobre ela, mas o país também não forma pessoas pretas para sentar lá e escrever o livro didático. Ao mesmo tempo, elas existem. Mas cadê as grandes chances para as pessoas pretas entrarem na universidade e poder escrever os livros didáticos, entrar nesse ramo, que, aliás, é bem lucrativo, para escrever a história, né? É isso, a gente tem uma lei que não se realiza de fato, é a lei que só se cumpre no mês de novembro, porque é bastante protocolar. Eu fiz pesquisa com professores para escrever esse artigo. Professores dizendo: cara, se eu passo o ano insistindo nisso, eu viro uma chata aqui dentro da escola, no sistema de ensino. Mistura-se cultura negra com os pensamentos populares mundanos de macumba, a destruição da família, aí vai começar a virar qualquer outra coisa. Então, a gente precisa de apoio popular mesmo, assim. Tem que ir o pai lá na escola pedir, tem que o aluno pedir, tem que o preto falar: eu vou escrever livro didático nesse país, não é possível. Para que essa lei se cumpra. Por outro lado, viajando agora para alguns países para fazer a peça, o que eu tenho descoberto? Que não é tanto ferida aberta falar de algumas coisas, não. A Holanda falou muito numa boa: colonizamos. E passou esse tempo e você está aqui agora e a gente vai bater um papo, sem ofensas. Conta aí, que eu vou contar daqui também. A gente vai... Não é ferida aberta. Cara, para o nosso país é ferida aberta admitir a ditadura. Para o nosso país é ferida aberta falar: a escravidão aconteceu. O hino da República, eu falo isso na peça, ele canta: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. O hino da República canta que não acredita que escravidão aconteceu. O hino da República, ele é de 1889. A assinatura da Lei Áurea é de 1888. Ou seja, 1 ano depois da assinatura da lei que acabou com a escravidão, você me cria um hino dizendo que não existiu. É eu fazer uma música no que vem dizendo: não teve pandemia no Brasil, todo mundo ficou bem. É desconectado do tempo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque se pra gente ainda é tabu falar de fatos históricos e o hino que representa a nossa república nega a escravidão, amigo, até a nossa história chegar nos livros didáticos. Então, mas também é desfazendo nó, não é só problemas. É desfazendo nó. Agora, gente, olha que loucura. 2 pretinhos falando o número de leis dentro de uma biblioteca pública. Tem alguma coisa acontecendo. Então, é a gente ir lá e... Professora, não estou vendo o conteúdo, mas quero jogar com você, você não é uma culpada das coisas, como podemos fazer isso juntos? Mas é isso, também não tenho tanta resposta. Para isso que eu fico feliz de escrever a peça e entre nos livros didáticos e eles saibam bem quem foi a Carlota Joaquina. Sabe? Ó. Temos mais alguém? Então vamos encerrar. Te agradecer, Cleiton. Obrigado. Hein? Oi? Amanhã a peça. Mas nenhuma... Ah, não, eu tenho perguntas. Posso fazer uma pergunta? Vamos. Tem 2 coisas que eu gosto. Muitas pessoas dizem isso. Não, quando ela chegou em casa, quando ele chegou... Eu ouço muito isso do público. Como que vocês chegam em casa após Macacos? Assim, falem. Chorando. Revirado. Esse apagamento, assim, foi gigantesco. Aqui na região da Gamboa, da Pequena África, eu tenho uma amiga do Nascimento, né? Que sempre morou aí. E quando a gente era adolescente, ela detestava morar ali, porque era um lugar degradado por conta da perimetral, né? E hoje, 35 anos depois, eu estive na casa dela, ela falou, amiga, aqui é o berço de tudo, né? Sempre teve tudo aqui, né? E a gente não sabia, a gente foi saber de 10 anos para cá. É o berço do conhecimento, né? É. Se você tem conhecimento, você ressignifica as coisas. Fala, na verdade eu estou num lugar maravilhoso. Na verdade o cabelo é lindo. Na verdade essa roupa é maravilhosa. Na verdade esse costume é incrível. Sim. Conhecimento faz a gente ficar mais forte espiritualmente. Mas não falavam para isso, né? Não falavam isso na escola, né? Para gente, assim. Falavam que tinha área lá do porto, tal, mas ninguém sabia a história, né? É muito boa essa centralidade, porque você foi ver Abdias do Nascimento, né, o genocídio do homem negro, ele é de 78. Então não é que não se falava, né, mas o assunto finalmente ganhou centralidade, que agora a gente está aqui debatendo e que o movimento negro brasileiro existe, sempre existiu, mas agora a gente consegue ver a mudança ocorrendo e percebendo. E isso é muito importante para todos nós, para brancos principalmente, que foram os que fizeram, impuseram essa dor na sociedade. Então, eu te agradeço muito você estar aqui. Louvo a tua existência, a tua voz, o teu espetáculo, tudo que você fizer, vida longa. Obrigado, porque a transformação que você está causando com o teu espetáculo, e eu fui 2 vezes e vi o que acontecia depois. Na plateia, as pessoas saindo, a forma como elas saíam e como o assunto continuava depois, e como ninguém esquecia. Então, e a transformação acontecendo assim por teatro, individualmente e nas estruturas. Você conseguindo chegar nas estruturas. Você está escrevendo para a Rede Globo uma coisa nacional. Você levou o caso da Terezinha nacionalmente, mexendo no judiciário. Então, só agradeço, louvo a tua existência, te desejo tudo de melhor, vida longa para você, para Macacos, para tudo que você inventar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês Obrigado que vieram. Muito obrigado. Obrigado. Olha, vai estudando a interpretação que eu vou ficar velho e vou passar a peça Macacos pra frente, tá? Beijo, gente. Boa noite. Se cuidem. Eu não tenho certeza se a Nádia vai vender livro, não vai. Se tem o nosso Macacos vendendo aí pra quem não tem. Pode. Tô aqui. A gente tá pertinho aqui, com certeza. Valeu, gente. Obrigado.